A parábola do bom samaritano chama muita atenção, irmão. Eis que levantou um doutor da lei, tentando e dizendo: mestre, que eu hei de fazer para herdar a vida eterna? Fazendo uma pergunta. Disse-lhe: que está escrito na lei? Como leis? E respondendo, ele disse: amarás ao Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo entendimento, e o teu próximo como a ti mesmo. Olha aí, explicando para Jesus. E disse-lhe: respondeste bem, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar a si mesmo, disse-lhe a Jesus: quem é meu próximo? E respondendo Jesus disse: descia um homem de Jerusalém para Jericó, caiu nas mãos dos salteadores, aos quais despojaram e espancando-o, se retiraram, deixando meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho um certo sacerdote, e vendo, passou de largo. Olha o que Jesus está explicando para ele: olha, quem é meu próximo? Aí o Senhor pega e fala: olha, descia de Jerusalém para Jericó um certo homem, e ele caiu na mão do salteador. Roubaram tudo que ele tinha e espancaram ele, deixaram ele quase meio morto. Mas ocasionalmente também ia passando por ali um sacerdote. Sacerdote quem é? Aquele que cuida das coisas do Senhor. Passou e não fez caso, passou de largo. Também o Senhor pega e fala assim: e passando o quê? Um levita também passou de largo. Um músico da casa do Senhor passou de largo. O levita, aquele que cuidava das coisas do sacerdote, não deu muita bola. Mas o que aconteceu? Passando ali um bom samaritano, pegou ele, começou a cuidar das suas feridas, com vinho, azeite, colocou na sua cavadura do seu cavalo e levou para onde? Para uma estalagem, para um lugar de repouso. E ali ele disse ao hospitaleiro: olha, pousou ali, deu 2 dinheiros para ele, falou: cuide dele, que quando eu voltar, se ficar mais caro que esse dinheiro que eu estou te passando, eu vou te pagar. Irmãos, com essa mensagem, aí o Senhor pega e fala assim: qual deles? Fala para o moço: qual que usou de misericórdia? Qual que usou de compaixão? Ele pega o bom samaritano. Então faça o mesmo, o Senhor falando para ele novamente. Você citou todas essas vezes, mas você está sendo reprovado. Em outras palavras, você está faltando amor ao próximo. Você está fazendo pouco caso. Então, irmãos, espiritualmente, Deus deixou para mim e para você uma tarefa. Qual que é a tarefa? O ide. Ide por todo mundo, prega o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. E quem não crer será condenado. Não sei se os irmãos já notou, o que está faltando de pessoas para semear é muitos. Pode observar, pouco semeia a palavra. Muito pouquinho. Ah, irmão, mas está falando de Jesus, está falando, mas muito pouquinho. Porque sabe de uma coisa, irmãos? A palavra ela é muito chamativa. Quando você lança a semente da salvação, ela mexe com o pecador. Porque para isso ela foi enviada. Então nós temos que fazer o quê? Semear. Semeia. E Deus dá o quê? O crescimento. Então, eu vim para a casa do Senhor hoje, tão alegre. Eu falei: Jesus, que coisa boa que o Senhor colocou no meu coração. Por isso que Deus está todo dia me dá mensagem para o pecador. Sempre eu estou semeando, sempre semeando, sempre semeando. Isso traz o quê? Vida. Quando você semeia a palavra, traz vida.
Você faz uma oração, você semeia o pão e as pessoas vão alimentando. Então isso está me alegrando muito meu coração. E eu estou crendo que Deus vai fazer algo. Quando a nossa irmã falou de oração, como é gostoso quando Deus te dá mensagem na sua oração. Fala com você. Sabe uma coisa que Deus falou comigo nessa manhã, que eu fiquei, meu Deus, será que vai ser a próxima campanha? Ou nós vamos fazer uma cruzada? Qual que é um título que o Senhor vai nos dar? Esvaziando de si próprio, para o Senhor encher do seu Espírito. Olha que tema. Então nós precisamos de esvaziar para ser cheio. Eu falei, pai, que isso? Desvaziar para ser cheio? Então, vai entender a palavra espiritualmente. E nós precisamos, o quê? Desvaziar de nós mesmos. Né? Tanto egoísmo, tanto mesquinho. E nós ficamos se apegadinhos. Então nós precisamos o quê? Desvaziar. Fala, não, eu quero. Eu vou buscar. Irmão, se a igreja do Senhor despertar nesse sentido, meu Deus, vai ser tremendo. Sábado agora, permitindo Deus, nós vamos novamente reunir ali na casa da nossa irmã Rosângela e nós vamos buscar o Senhor. Sabe que estou com o coração ardendo para isso e Deus, já conversei com ela, falou, não irmãos, pode convidar os irmãos, a casa é grande, espaçosa, pode ir lá, nós vamos orar com prudência, vamos falar com Deus. Por que Deus colocou esse propósito? Não é pesado, das 10 à meia-noite é ótimo, dá para você dormir tudo. Primeiro era muito mais difícil, os cristãos ficavam de meia-noite para frente, tenho certeza que o irmão Edson já fez muita vigília assim, já ou não já? Até amanhecer, mas era uma outra época. Então nós vamos usar o quê? As táticas que Deus vai nos dar. O importante não é a hora, o importante é você buscar o Senhor. E quando Deus toca, Deus toca. Igual a nossa irmã falou, tem vezes que Deus desperta a gente mesmo. 3 horas da manhã, você tem que orar. Você vira para um lado, o sono acabou. Até eu ouvi um louvor, eu ouvi uma mensagem. Por que Deus te desperta 3 horas? É só você pôr a imaginação. Por que será que você acorda na madrugada? Não é verdade? É para falar com o Pai. E coisa boa você ter desejo. Segunda-feira agora, a nossa irmã Rosângela, quando nós estávamos saindo, e nós estávamos conversando, e nós estamos falando sobre esse El Ninho, né? É lógico que hoje, a tecnologia de hoje, então capítulo coisas que vai acontecer. Isso aí Jesus mesmo falou que a ciência ia multiplicar. Aí me veio no coração assim, irmã, mas Deus pode mudar a história. Através de um homem, não choveu 3 anos e meio. Eu parei e falei, e ela falou assim, e nem o orvalho caiu, irmão Ismael. Aí pronto, completou a mensagem. Quando, às vezes a gente quer fazer muito movimento. Não, um homem só. Um homem só na presença do Senhor muda a história. Estão falando que vem coisa, nada. Se o Senhor quiser ouvir e aceitar um pedido, uma oração, Ele pode fazer um desafio. Está dizendo aí que não vai acontecer. E glória a Deus. Não é verdade? Agora que muitas vezes a gente fica triste, isso eu fico triste. Que às vezes as pessoas hoje veem as coisas e esperam acontecer. Só que a Bíblia fala assim, que o avisado vê o mal e esconde. Esconde o quê? No Senhor. E o tolo sofre a pena. Tem pessoa que parece que paga para ver. Irmão, não quero pagar para ver, não. Eu quero orar e Deus mudar. Um dia eu sonhei, justamente naquele dia que eu ia viajar, eu sonhei que caiu um eucalipto e eu estava com um capacete. O eucalipto quebrou, assim no capacete, assim, ó, e eu fui salvo por causa do capacete, mas eu vi aquele eucalipto quebrado. O que eu fiz? Eu ia viajar. Falei, Jesus, eu não quero ver sinal, não. Me deu o livramento e fui orando. Enquanto o Senhor não me alegrar meu coração, eu não vou viajar. Aí o Senhor alegrou meu coração e eu fui. Chegando perto de Furna,
numa curva, lá estava o caminhão de eucalipto tombado na pista e o motorista saindo. Então, tinha de acontecer que o Senhor me mostrou, eis aí o livramento. Se eu estivesse passando naquele momento ali, houve um desvio, de repente, pum. Então o Senhor me mostrou o quê? Capacete da salvação, livramento. Então, coisa boa é nós orar. Sabe por quê? O Senhor vai nos recompensar. É isso que Deus está ardendo no meu coração. Tudo que você fizer, Deus vai te recompensar. Agora vem esse irmão que está chegando agora, pensa bem, falando uma linguagem de crente. Ó, Ismael, eu quero ter um negócio para te falar. Não desanima. Eu trouxe uma palavra para você animar. Não desanima não, porque Deus vai te recompensar. Espera aí, irmão. Isso é conversa nossa. Isso, eu pude ver o quê? Deus falando nos seus lábios. Ismael, continua. E o Senhor está falando para você também. Continua semeando. A Bíblia fala assim que aquele que olha para o tempo, não semeia. Mas é para você semear. A tempo e fora de tempo. Lança a semente. Ó, Jesus salva, Jesus liberta. Olha, você que está com problema, pensando isso, pensando aquilo. Fica no Senhor, você vai ver o que Deus vai fazer. Irmãos, o certo é, quando você está amparado pela palavra, pode deixar que Deus vai te abençoar. Eu já fiquei muito frustrado na vida de cristão. Quando você quer uma coisa e Deus não dá naquele dia, não sei se o irmão Edson já passou por isso, pastor Laer, a nossa irmã Betânia, a nossa irmã Débora já passou porque ela já falou. Que queria as coisas do jeitinho dela, e o Senhor falou, não é assim não. Por quê? Não é o tempo ainda. Mas já aconteceu comigo. Mas coisa boa, quando Deus fala com você, e você percebe o porquê que Deus falou. Eu tive um sonho com uma cunhada minha, antes de ontem, até ontem liguei para o meu irmão, falei, tive um sonho assim, assim, assim. Sua esposa escreve hino? Não. Interessante. Eu vi o louvor dela no maior sucesso. Ora a Deus, para Deus, o que Deus quer com isso? Mas eu vi isso. A letra dela fazia muito sucesso. E ela nunca escreveu um louvor. Por que será que Deus deu essa mensagem? O Senhor está falando para ela assim, desperta o dom que há em você, busca a mim, busca, irmão, se eu e você buscar mais, você vai receber mais. Existem segredos? Olha o que eu estou dizendo aqui, irmãos. Isso aí eu não estava, nem partia do meu coração, Deus está me dando agora. E Deus revela os seus segredos para aquele que busca. Existe coisa na nossa vida que está lá, esperando, mas você tem que buscar. Uma certa feita Deus me usou no altar da bênção e eu disse assim, irmã, nós estava assim, existe um quarto secreto. E o Senhor quer que você entre lá. A irmã falou, eu não estou te entendendo, não estou entendendo esse negócio. O que é esse negócio secreto? Eu falei, no seu particular, existe um quarto, existe várias pastas, existe coisa que Deus quer te mostrar. Ela falou, nossa irmão, que coisa interessante. Eu falei, interessante? Entra na presença do Senhor, você vai ver o que Deus vai mostrar. E ela começou a entrar. Depois de uma semana, ela me ligou e falou, irmão Ismael, você não faz ideia o que era esse quarto. O que Deus está me revelando. Eu quero te dizer que Deus tem algo muito glorioso para a sua vida. Não fica frustrado com a situação do hoje. Fica ciente e agradecido que isso é um trabalhar de Deus. Hoje eu ouvi um print de uma mensagem e aquele pregador muito usado por Deus falou assim, pensa que o Senhor fica comovido com seu choro, com sua atitude, eu estou morrendo, o Senhor está olhando, vai apertar mais um pouquinho, eu quero fazer você forte, eu não quero que você um molote, e tudo vai ser para glorificar o nome do Senhor. Não é que Ele tem prazer, mas tem muitos cristãos que dizem, não vou. Vai sim, vai passar por isso sim, vai aprender algo melhor, porque Ele é Pai, Ele sabe o melhor para mim e para você.
Ele sabe muito bem o que nós podemos e o que nós não podemos. Muitas vezes eu estou sendo reprovado, você está sendo reprovado. Sabe por quê? Desobediência nossa. É triste falar isso. Às vezes nós estamos rebeldes à voz do Senhor. O Senhor quer algo na nossa vida e nós brigamos com Ele. Mas tem um versículo na Bíblia que é lógico que não, o Senhor estava falando, era para um homem que estava fora da presença dele ainda, mas o Senhor falou assim para ele: ô Saulo, duro é para ti recalcitar com meus agrilhões. Não briga com meus agrilhões não, com meus ferrões. Então não quer dizer que o Senhor tem ferrões, mas quer dizer, não bate com o Senhor não, que você vai se ralar. Tem pessoa, irmãos, não faz biquinho, não queira fazer graça. Quantas pessoas que morreram frustradas? Quantas pessoas que teve uma grande decepção na vida e depois quer culpar o Senhor ainda por causa de certas atitudes e decisões. Existem medidas na nossa vida que eu não gosto de expressar. Hoje eu expresso com cuidado, porque o seu zelo muitas vezes pode devorar e as pessoas não entendem. Mas tem coisa que Deus revela para a gente que eu fico assim, meu Deus, eles não vão aceitar. Mas veio no meu coração um dia o seguinte: quando você não faz por amor, por gratidão, por fé, e aquela pessoa abençoada, às vezes lá na frente, aquilo que você não fez com toda a saúde, você lá no seu leito, você vai encher a taça de lágrima que você não encheu quando estava sadio. Aí a pessoa fica ali chorando: Senhor, eu deveria ter feito. Meu Deus, me cura para mim fazer. Agora quer ser curadinho. Mas quando estava curado, não fez. Aí o Senhor olha e fala: agora sim, você vai chegar no ponto. Isso chama-se tratamento. Enquanto a pessoa não se rebenta, e clama, e quebranta o coração, e se arrepende de corpo e alma, aí a pessoa o que faz? Se entrega. Sabe aquela pessoa lutando com a morte? Não, Senhor, e não, Senhor, mas está escrito, Senhor, está escrito. Querendo pregar para o Senhor, mas em outras palavras o Senhor fala: não, espera aí, tem um fiozinho que precisava puxar para apertar mais. Ficou meio frouxinho. Sabe o que significa? Quantas vezes eu te dei tempo para você e você não deu tempo para mim? Você não deixou eu trabalhar. Você negligenciou a minha voz. Irmãos, eu sinto Deus nessa palavra. Quantas vezes Deus fala? Quantas vezes Deus usa alguém e fala em sonhos, e fala em profecia, e fala no espírito da pessoa, mas a pessoa rejeita a voz do Senhor. Mas está escrito: é melhor obedecer do que sacrificar. Deus está falando com alguém que tem uma chamada linda, mas muitas das vezes vai rejeitando a voz do Senhor. E o Senhor fala: até quando você vai ouvir a minha voz e vai endurecer o vosso coração? Que Deus te abençoe. Que Deus possa agir na sua vida. Aleluia. Que Deus possa trabalhar de uma forma tremenda. Porque o agir de Deus é lindo. Ele abre a porta que Ele quer
a hora que Ele quer. Mas também Ele pode fechar a porta a hora que Ele quiser. Mas o importante, que seja um copo d'água, que seja o trabalho que for, faça com amor. Que Deus te abençoe a sua vida, porque Ele vai te recompensar. Estarei orando agora, pedindo a bênção de Deus para a sua vida. Você de perto ou você de longe, Deus te alcança onde você estiver ouvindo essa voz. Se entrega, porque da parte dele, Ele faz. Vamos orar. Pai querido, Pai eterno, é a sua palavra. É no nome de Jesus, Pai, que eu te suplico. Hoje a tua filha não pôde estar aqui. Visita ela, Senhor. Dê saúde a ela. E eu estou aqui, Senhor, pela tua misericórdia, pela tua bondade, porque é a tua bondade, senão não estaria aqui. Mas, Senhor, tu me deste essa palavra. Oh, xerabacandarabachuricandarabás. Continua trabalhando, porque eu sei, Pai, que a sua palavra não volta vazia. Multidões ouvirá essa mensagem e vai ser despertada por ela. Usa os teus vasos, enche do teu Espírito Santo e faça coisas tremendas. Muda o quadro da minha irmã, do meu irmão, na sua casa, no seu trabalho. Que haja cura, que haja vida, que haja transformação. Senhor, receba a nossa gratidão e receba o nosso trabalho, papai, porque está escrito na sua palavra que tudo que nós fizer não é em vão em ti. Então, muito obrigado, Senhor, por fazer parte dessa safra. Abençoa cada irmão, Senhor, que aqui vieram, para louvor da sua glória, em nome de Jesus. Retribui, Senhor, retribui no seu trabalho, na sua casa, em todo lugar, Senhor, que haja retribuição, que o teu filho possa testificar o que o Senhor há de fazer, em todo sentido, papai, em nome de Jesus. Muito obrigado. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Que o amor de Deus e a comunhão do Pai, do Filho e do Espírito Santo esteja com toda a igreja e todos juntos digamos amém. Glória a Deus.